Programa Negócios, com Depré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que acontece todas as terças-feiras às 22h30, com reprise quinta e domingo também às 22h30. Essa noite nós vamos entrevistar, vamos ter a oportunidade de contar a história de vida, de superação de um grande empresário aqui no estado de Goiás, que começou de forma muito simples, muito humilde, mas conseguiu construir a sua história, a sua referência no Brasil. Ele, que é o entrevistado dessa noite, conhecido como Rivas Rezende, proprietário da Quick Logística. Rivas, boa noite, obrigado por vir ao Programa Negócios. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Falar um pouquinho da nossa história. E quem assistiu o Programa Negócio dessa noite vai ter no final dele a surpresa. Ele vai contar como é que ficou rico, não é isso, Rivas? Vai explicar como é que vai para ficar rico. Né? E nós convidamos duas pessoas, cada um em uma área específica, para poder ampliar esse debate, a gente poder, além de ficar na história de superação, poder falar de dados também. Ela, a doutora Darlene Liberato. Boa noite, Darlene. Obrigado por vir ao Programa Negócios. Prazer, boa noite. Darlene, que sempre está todas as quartas-feiras conosco no programa na Metrópole, hoje está aqui nos ajudando. E que Darlene é referência conhecida na área trabalhista. Né, e em alguns casos polêmicos também, alguns casos. E ela, Sádia Bianchi, da consultoria, única consultoria do programa Pessoas, estamos acompanhando aqui. Boa noite, Sádia. Boa noite, é sempre uma satisfação estar aqui no Programa Negócios. Obrigada. Eu agradeço a presença de vocês e de você, telespectador, que escolheu nos assistir. Obrigado pela sua escolha. Né? Lembrando que o Programa Negócios vai ao ar e é transmitido pelo canal Metrópole. Né? Você pode nos assistir pelo número 24 ou pelo portal nacional de notícias metrópole360.com.br, onde essa matéria é posteriormente arquivada, ou também simultaneamente pelo site metropolenews.tv.br. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos já, você não sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina, você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. 24 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. De volta com o Programa Negócios, estamos recebendo aqui Rivas Rezende, proprietário da Quick Logística. Rivas, nós tivemos sempre a oportunidade de debatermos economia, você já esteve aqui no programa outras vezes, uma homenagem que a FIEG lhe prestou, merecida, e eu lhe fiz um convite de a gente poder mostrar, através do Programa Negócios, uma história de superação. Nós acreditamos que dessa forma nós podemos inspirar pessoas a que também trabalhando, dedicando, estudando, se qualificando, também ter a oportunidade de construir um futuro diferente do seu presente. Começo essa entrevista, a qual eu convido a Sádia e a doutora Darlene a também participarem. Eu gostaria que você começasse a contar a sua história, lá no início. Para quem não te conhece, não sabe da sua origem, da onde que vem o Rivas, como é que ele começou lá no início mesmo, e a gente vai aprofundando nesse debate, explorando essa sua história de vida. Perfeito. Eu sou goiano, nasci na cidade de Urutaí, uma microcidade aqui perto de Pires do Rio, e vim para Goiânia por circunstância em 1958. Até então, com 5 anos de idade, né? Essa situação que me fez vir para cá foi a perda do meu pai. Eu fiquei órfão muito pequeno, né? E a gente não tinha outra alternativa se não fosse então para Goiânia, que estava a cidade começando, e em busca de alguma coisa para fazer. Aliás, a minha mãe, que naquela época veio para cá, ela começou lavando roupa para vizinhos e para hospitais, essa coisa toda. E eu tive a oportunidade de, naquela época não tinha nem
o Estatuto da Criança e Adolescência, então você podia trabalhar, né? Independente da idade, né? Então você passa por, você podia ser engraxate, não foi, vendedor de jornal, né? Catador de papel, enfim, essas carrocinhas. Então eu passei por todas essas dificuldades na vida. E você tinha irmãos também? Tinha 2 irmãos, tenho 2 irmãos. E o meu primeiro emprego foi servente pedreiro. Né? Até eu me lembro bem que eu tinha muita dificuldade de carregar uma lata de concreto, porque eu não tinha ainda os meios que tem hoje, né? Então você não tinha equipamento de proteção, você não tinha nada, enfim. Sofrimento. Idade eu comecei a trabalhar efetivamente aos 8 anos de idade, passando por engraxate, enfim, essas atividades que eu já relacionei. Então foi uma situação muito difícil. Comecei efetivamente a trabalhar como empregado aos 12 anos, né? Um servente de pedreiro, e depois eu tive a oportunidade, eu diria que eu fui acolhido, né, pela família Alves de Queiroz, que é o senhor João Alves de Queiroz, até então eram proprietários de uma empresa de moinho de sal aqui em Goiânia, e naquela época a gente teve a oportunidade de entrar lá pelas mãos de um vizinho, e aí eu segui toda a minha carreira na empresa, né. Eu só fui empregado, só tive um emprego, né, que durou de 66 a 99, até então, eu digo 66 a 99 porque até 14 anos a gente não poderia, aí naquela época já não podia ter carteira de trabalho, né? Só poderia ter carteira de trabalho a partir dos 14 anos. Então, de carteira assinada foram 32 anos e 359 dias. Então, eu fui acolhido pela família Alves de Queiroz, a quem eu devo muito, né? Eu devo parte da minha vida, parte da minha história, a essa família, especialmente ao senhor Antônio Alves de Queiroz e ao senhor João Alves de Queiroz, que foram as pessoas que me deram a primeira oportunidade. Eles eram os pais do Júnior da Hipermar? O senhor João é o pai do João Alves de Queiroz Filho, né, o Júnior da Hipermarcas, e do Cirilo Marcos Alves. Senhor Rivas, pensar um pouquinho, né, conversando aqui sobre essa perspectiva de sucesso e de superação que é a sua história, teve esse momento, como o senhor mencionou, de ser também um profissional, um funcionário, um colaborador de uma outra organização. O que o senhor entende, o senhor traz para a gente, né, de contribuição em relação às competências, às características que mais se destacaram, que trouxeram e proporcionaram, então, esse sucesso atual? Bom, eu como funcionário, eu sempre pensei como dono. Eu achei que eu tinha que agir como se fosse o dono da empresa, defendê-la como se fosse o dono, não como empregado, porque assim eu certamente iria destacar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, a partir do momento que eu assumi a posição do dono, e aí é interessante que ao longo da parte da minha trajetória, eu sempre trabalhei aqui em Goiânia, os donos ficavam em São Paulo. Assim, chegou depois quando eu cheguei ao cargo de diretor, eu tinha tanto poder quanto eles, e era me delegado esse poder. Mas por quê? Porque eu pensava como dono, eu nunca pensei como funcionário. Porque a gente tem que, e aí eu pensava assim, poxa, a gente tem que construir alguma coisa do ponto de vista até um pouco intelectual. O que é? Eu preciso ter um capital intelectual, que é o meu conhecimento. Eu tenho que buscar isso, não é? Eu vou buscar com quem chegou no ponto que chegou dos patrões, ou seja, eles construiu todo aquele império, e eu acompanhei esse crescimento, sabia como é que eles fizeram, e eu teria como principal interesse em trilhar aquilo que deu certo. Então, era a questão do capital intelectual. Depois, eu pensava, eu preciso ter o capital do relacionamento. O que é o capital do relacionamento? Que as pessoas me conheçam, tenham uma boa referência e me dê as oportunidades que eu preciso. Que eu já estava construindo com os meus patrões, né? E depois eu falei assim, eu precisava de um outro, que era um pouquinho de dinheiro para poder fazer alguma coisa. Mas dinheiro, não precisa ter dinheiro, basta ter crédito, né? Então, é nesses 3 pilares que eu, desde jovem, eu pensava que para poder, em um dia, tomar uma decisão de montar alguma coisa, fazer algo para mim, eu precisava construir esses pilares. E foi assim que eu fiz, né? E hoje,
esse pensamento, dadas as circunstâncias de legislação, de mudança de conceito, enfim, uma série de coisas que mudaram ao longo do tempo, hoje eu sou patrão e tenho que pensar como empregado. Porque hoje eu preciso saber o que ele pensa para mim fazer as devidas correções, porque senão eu não vou muito longe agindo somente com o meu instintivo. Então, é uma tarefa que a gente requer um acompanhamento, requer uma forma de pensar, talvez não muito convencional, para a gente poder dar certo. Rivas, é uma primeira vez na vida que eu vejo essa reflexão, e me chamou muita atenção. Porque, inicialmente, a gente sempre teve uma preocupação, Darlene, Sário, telespectador que está nos acompanhando, que as pessoas escolhem o futuro que elas querem, né? Porque é nessa hora que elas estão plantando, que estão trilhando. Você colocou de forma muito simples, dizendo que você escolheu ser diferente, né? As pessoas todas trabalham no mesmo horário, muitas vezes ocupam o mesmo cargo, têm as mesmas funções, mas alguém que ele sempre vai se destacar. E você disse aqui de forma muito clara como é que você se destacou, tendo um comportamento, sendo empregado, tendo um comportamento diferenciado de dono do negócio, né? E isso acabou interferindo. Mas eu achei muito interessante quando você disse que quando você virou dono do negócio, você teve que inverter a sua linha de raciocínio e passar, então, a pensar como um empregado. Porque agora os empregados, a Sátia sabe muito bem como é ser patrão hoje, que é ser líder, não é ser chefe, né? Você hoje não pode só mandar fazer, as pessoas têm que comprar a ideia, têm que fazer parte da ideia. Então é isso aqui, eu queria reforçar isso, porque eu achei isso de muita valia, de muita contribuição. Darlene? Então, eu acho que o senhor teve uma atitude muito corajosa, porque o senhor disse que era diretor da empresa, não é isso? Provavelmente um salário fixo muito bom, devia ter todas as garantias do empregado, não era isso? Sem dúvida. Eu cheguei no final não diria de carreira, mas da minha fase na empresa que eu trabalhava, com seguramente um dos melhores salários do Estado. Então, o senhor se sentiu inseguro nessa fase de transição em largar o certo pelo duvidoso? O senhor sentiu uma certa, porque é uma responsabilidade muito grande, porque provavelmente o senhor já tinha família, né? Filhos para sustentar. O senhor, por algum momento, fraquejou nessa decisão entre manter um excelente salário, continuar com um excelente cargo, com grandes regalias, que eu imagino que o senhor devia ter, para começar do zero? Bom, eu fiz, realmente, me calcei ao longo do tempo, eu não tomei uma atitude de última hora, eu trabalhei isso. E a primeira conclusão foi o seguinte: se eu posso fazer para os outros, eu posso fazer para mim. A primeira reflexão que eu tive foi dizer, bom, eu fui capaz de fazer, de construir, e logo eu tenho a capacidade de fazer por mim. Eu construí esse conceito, né? Fiz um projeto de transição. Financeiramente eu já estava independente, eu não precisava, ou seja, a gente conseguia ao longo do tempo fazer uma reserva técnica. Fui planejando e... Você não é empresário por acidente perfeito? Não, de forma alguma, não. Foi tudo muito bem planejado, muito bem discutido. E talvez a dificuldade maior que eu tive foi em sair, porque me lembro bem que o então presidente disse, bom, o que você quer para continuar? Mais salário? Eu disse não. Você quer ser sócio? Eu falei, não. Eu efetivamente tomei a decisão e vou sair. E um ano depois a empresa foi vendida. Quer dizer, então uma pessoa com 33 anos, trabalhando como empregado, evidentemente, quem estava comprando, eu passaria a ser o primeiro alvo para ser dispensado. E quando eu saí, eu tinha 6 propostas de trabalho. Né? 6 propostas de trabalho. E provavelmente se eu tivesse sido mandado embora, não teria nenhuma. Então, tudo isso foi pensado e medido. O senhor, deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade. Existe um estigma hoje de que algumas pessoas, além da competência e da sorte, recebem uma ajuda do patrão da empresa que trabalha. O senhor teve, por parte dessa empresa, algum tipo de ajuda para começar ou alguma relação entre a sua empresa e a dela? Não, eu tive reconhecimento. Reconhecimento. Ajuda financeiramente? Absolutamente. Eu fui reconhecido pelo que eu fiz ao longo do tempo. Eu não tive nenhuma ajuda, eu fui um funcionário que nunca pedi aumento de salário,
nunca tive as questões trabalhistas a meu favor, né? Isso era problema, porque hoje eu sinto, e aí é um perfil da maioria das pessoas que estão começando a vida, gente, querem ter mais direito do que obrigação, né? Ou seja, ele foca primeiro no direito para depois ter obrigação. E eu fiz ao longo da vida e sempre que eu posso recomendar, faça a sua obrigação primeiro para ser reconhecido. Os caras querem ter reconhecimento sem absolutamente contribuir, né? E eu acho que se fizer a obrigação já está fazendo muito. Hoje não se faz nem o mínimo necessário. De modo geral, a gente tem cerca de 1.400 funcionários, a gente convive com isso, convive com uma quantidade de pessoas. Antes da gente entrar especificamente, vai ser no segundo bloco, eu quero falar bem especificamente da sua empresa, e nós teremos no terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho de economia, de política econômica. Mas nesse bloco eu quero superar bem essa questão da sua história de vida. Você acha que antigamente, você trabalhou quantos anos lá? Praticamente 33 anos. 33 anos atrás. Era mais fácil ser patrão naquela época, administrar uma empresa, do que nos dias atuais? Eu diria o seguinte, o emprego era mais valorizado do que é hoje, né? Hoje todo mundo fala, e é uma realidade, quer dizer, o poder público é o maior empregador. Empregador, apenas. Ele não tem um contingente de trabalhador, há uma diferença muito grande entre o governo dar emprego público, e a realidade, e o trabalhador, e aquele que deveria estar fazendo a sua parte. Eu gente, não conheço muito os meandros disso, mas dá para imaginar que no mínimo o governo precisaria de menos de 30% do que tem do contingente se todo mundo efetivamente trabalhasse. A gente sabe que existem inúmeros casos aí de órgãos que não tem cadeira para colocar todo mundo. Tem uma pesquisa interessante, até compartilhar com vocês aqui. Você sabe onde está o maior índice de depressão entre a iniciativa privada e pública? Está na pública. Maior índice de pessoas que têm câncer porque fumam ou excesso de bebida são funcionários públicos. Um dado interessante. Eu queria apenas concluir o seguinte, então, naquela época o emprego era mais valorizado. Independente do salário, a pessoa queria ter um emprego, né? Seja por questões de aposentadoria, seja para a questão de manutenção da família. Então, hoje o emprego é banalizado. Emprego de R$1.500, R$2.000, ninguém dá importância para isso mais, né? E naquela época isso era salário de gente importante na empresa, né? Fazendo as devidas equalizações de moeda, né? Então, há uma diferença muito grande. Eu acho que o governo tem uma participação nesse contexto, não só pela forma que ele emprega hoje, ou seja, dá emprego e efetivamente as pessoas não trabalham, como também os programas sociais que, sem nenhuma contrapartida, né, apenas do cunho eleitoreiro, faz com que as pessoas não podem ter um emprego de salário mínimo, porque ele vai perder muito mais com a cesta de benefícios que o governo dá para não fazer nada. Seu Rivas, uma curiosidade, os irmãos do senhor tiveram esse mesmo sucesso profissional que o senhor? Não, eu tenho uma irmã, né, que na verdade, ela não quis trilhar o caminho que eu trilhei, né? Casou cedo e seguiu outros caminhos. O meu irmão trabalhou, mas ele, infelizmente, ele não teve oportunidade. Não é que não teve oportunidade, ele não quis estudar. E isso fez uma diferença na vida dele com relação a... O senhor acha que, desculpa, mas nós estamos falando de história de superação, o senhor concluiu o curso superior? Sim, perfeitamente. Então o senhor acha que é fundamental que a pessoa conclua o curso superior? Não, isso é absolutamente importante. Isso não é uma regra básica, porque o senhor João Alves de Queiroz ele sempre falava, estudei 14 dias. Ou seja, mal eu assino. Eles falavam isso abertamente. E era uma pessoa extremamente inteligente, né? Mas o que faz a diferença nesses? Eu também fui um observador disso e continuo sendo, de observar a característica das pessoas que tiveram sucesso, né? Não vou dizer da nova geração, mas você pega o fundador do Bradesco. Não tinha dia, não tinha horário. Você pega o Antônio Hermílio de Moraes, o senhor Lair
Martins aqui de Uberlândia e tantos outros empresários de Uberlândia que tiveram sucesso, são todos que têm a mesma característica, não tiveram estudo, mas que tiveram a força do trabalho e a inteligência, né? Ou seja, são pessoas que fizeram a diferença efetivamente trabalhando. A formação acadêmica não é garantia de sucesso profissional. Não. Né? Ela pode ser um pilar importante. A formação de vida é mais importante. A linha que divide isso ela é muito tênue, né? Ou seja, não adianta nada você ter um estudo e não praticar as regras básicas para você se definir o que quer ser na vida. Né? Então, isso é realmente o diferencial é o que a pessoa pensa. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos nós. Voltamos já, não sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. Vamos espalhar felicidade, é a vontade de todo mundo. Vamos juntar o mundo, eu quero. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. 24 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. De volta com o programa Negócio, estamos entrevistando o Rivas Rezende, ele que é diretor executivo, presidente da Quick Logística. Rivas, no primeiro bloco nós falamos então da sua origem de vida, mostramos um pouquinho disso, você contou até deixar de ser empregado e passar a ser patrão, como é que isso aconteceu. Agora, no segundo bloco, eu gostaria de explorar melhor essa questão da sua empresa, da sua companhia. Né? Eu gostaria que você contasse como é que está a Quick Logística, quantos funcionários, onde que ela está localizada, o que que ela faz e principalmente o que que ela faz de diferenciação dos seus concorrentes. Bom, a definição, a opção pela área de logística, até então na empresa que eu trabalhava, a área de logística era da minha responsabilidade. Então eu sabia das dificuldades e passei a conhecer um pouco mais das deficiências que os provedores tinham em atender as empresas. E aí eu disse, bom, isso eu já vinha estudando desde 1994, já que eu trabalhei até 99, ou seja, eu comecei a estudar esse tema 5 anos antes. Eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos e na Europa, conhecer um pouco como isso funcionava. Então, e esse tema começou a aparecer no Brasil em 94 como logística, né? Que aqui se incorporou-se como logística ser apenas transporte. E, na verdade, logística é uma cadeia de serviços que se pode oferecer aos clientes. Né? E foi com base nisso que eu optei para, depois que saísse, né, eu fiquei um ano, por questão contratual, eu tive que ficar um ano fora, não poderia trabalhar, mas eu tive a minha remuneração normalmente, enfim, então tive um ano para poder acabar de estudar e iniciar a nova etapa. E em 2000, 1º de maio de 2000, a gente iniciou. Iniciamos com um conceito. 1º de maio de 2000. Olha só, dia do trabalho, inclusive. Dia do trabalho, dia do trabalho, coincidentemente dia do trabalho. Então, nós nascemos com um conceito de fazer algo diferente. Que logística não fosse chamado só transporte de cargas por caminhão, mas que pudesse oferecer um portfólio maior de serviços, como armazenagem, o próprio serviço de transporte, serviços inerentes, ou seja, terceirizar um pouco das necessidades que os embarcadores tinham e têm até hoje. E foi por aí que nós começamos. Começamos aqui, hoje nós atuamos praticamente no Brasil inteiro, nós temos 18 filiais, né? E apenas 20 clientes. Eu não posso ter o 21º. Por que eu não posso ter o 21º? Porque o nosso negócio tem foco nos clientes que nós trabalhamos. Então, se eu
se eu tiver 50 clientes, eu não tenho como dar foco nisso. Então, eu prefiro trabalhar bem, né? E aí, aonde nós estamos, né? E crescer aonde nós estamos, que hoje a capacidade de crescimento desses clientes se a gente investir um pouquinho mais, se a gente dedicar um pouquinho mais, a gente dobra de tamanho, não arrumando nenhum cliente, só aonde nós estamos. Quer dizer, então, é preciso dar foco. E foi assim que nós tivemos um período de crescimento aí nos primeiros 5 anos muito grande. Por quê? Porque a gente começou e conseguiu mostrar algo um pouco diferente para os nossos embarcadores. Isso realmente fez a diferença e continua fazendo a diferença. Então, o segredo disso é, evidentemente, trabalhar muito, mas trabalhar com um pouquinho de inteligência, né? Tem uma diferenciação também um pouquinho mercadológica. Agora, isso isso dá um trabalho que pouca gente tem coragem de fazer, né? Não é tarefa fácil. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma equipe muito bem coordenada para chegar a esses resultados. Caso contrário, a gente pode ficar no meio do caminho. E aí, como é que você começou? Você foi lá, acertou, fez o seu acerto na empresa. Conte os primeiros passos assim, dessa empresa. Aí você achou o local, como é que foi? Como é que foi o tamanho que você abriu essa empresa? E aí leva a gente, até a gente entender como é que você está hoje a nível do Brasil. Quantos caminhões, quantos funcionários? Nós fizemos um planejamento. Assim, no primeiro momento, ter 5 clientes apenas. Nós começamos a empresa aqui no setor ferroviário, né? Uma área lá, um terreno, um prédio. Começamos lá e a nossa ideia era ter apenas 5 clientes. Essa etapa foi superada. E aí, no segundo momento, poderia ter 10, no terceiro momento, 15. Essas pessoas, você já conheciam essas pessoas? Não. Você saiu para o mercado, nós começamos com exatamente. E aí, até queria contar uma história. O primeiro cliente que eu fui visitar em São Paulo, porque não há como fazer uma empresa aqui e não tem uma filial em São Paulo, que seria, você tem que estabelecer o eixo em Goiânia-São Paulo, que seria realmente para começar. Então, eu fui visitar uma empresa lá em São Paulo. Quando eu apresentei o cartão de Goiânia, ele disse assim, olhou para mim e falou, olha, empresa de Goiás, a gente não tem oportunidade nenhuma aqui. Naquele ato eu já saí de fora, já liguei para o contador, ó, muda a matriz para São Paulo. Porque eu fui visitar um cliente e ele disse que a empresa de Goiás não teria oportunidade nenhuma aqui com ele. Isso no ano de 2000? Já o primeiro cliente que foi visitar, foi o impacto, né? Para mim, naquele ato já... Você teve que negar a terra que ele deu a oportunidade. Exatamente. E aí vamos mudar a empresa para São Paulo. E na verdade, hoje eu acho que aquele conselho, quando ele disse para mim, acabou valendo muito. Porque hoje talvez não seria isso, mas naquela época foi importante para que a gente pudesse prospectar e fazer aquilo que a gente estava precisando, então, por uma chamada de atenção, né, que acabou nos beneficiando. Sr. Rivas, deixa eu fazer uma pergunta. Provavelmente, como o senhor disse que no grupo anterior o senhor começou de baixo e passou por todos os cargos até chegar na diretoria, quando o senhor montou a empresa do senhor, o senhor também acompanhou todos os cargos, desde o faxineiro, o senhor passou, assim, o senhor coordenou toda a equipe ou o senhor já começou como diretor e sócio, sem ir até aquele empregado? Não, eu olho tudo. E hoje? Do mesmo jeito. Se o senhor permanece diretor atrás da mesa ou o senhor vai lá onde eu sou extremamente proativo. Ah, é? Na verdade, sim, o empresário tem obrigação sociais, ele tem obrigação com o governo de fazer a sua parte, procurar fazer bem feito, ele tem obrigações com a sociedade, né? Então, eu entendo dessa forma. Então, eu tenho que cuidar dos empregados, porque se eu não cuidar deles, ficaria difícil a gente poder levar adiante um projeto. E eu fico muito feliz porque tem diversas pessoas que começou comigo, estão lá até hoje. E são pessoas que, eu até estava brincando hoje, nominei uma pessoa, falou, olha, quando ele entrou aqui, eu me lembro bem que ele não tinha uma bicicleta para andar, e hoje é um dos meus braços direitos. Quer dizer, então, essas pessoas fizeram também, eu estou dando oportunidade e reconhecimento àqueles que efetivamente contribuem com a empresa. Eu não posso pensar só em mim. Eu sozinho, eu não represento a empresa sozinho, todos representam a empresa. E para mim,
E quando eu falo com um grupo de funcionários, olha, a única coisa que nós temos que pensar aqui é que ninguém é mais importante do que a empresa, nem o dono. O dono não pode ser mais importante do que a empresa. Senhor Rivas, e falando de colaboradores, né, as grandes corporações, o que se tem hoje de última fronteira em relação à liderança no mundo, trata de como fazer mais, melhor, mais rápido e com menos. Pensar em gestão estratégica de pessoas, né? Isso, qual o direcionamento disso dentro da Quick Logística hoje? Existe um foco nesse sentido? Existe. Eu diria o seguinte, nós não podemos assumir o papel de ser apenas empregador e não ter uma contrapartida. E eu quero talvez exemplificar isso melhor para você. Recentemente a gente foi, eu participei de um evento aqui em Goiânia da Coordenação Nacional dos Deficientes Físicos, esteve aí. Eu acabei indo lá para dar uma palestra. A Quick foi a única empresa do Estado, do nosso setor, que cumpriu a cota do deficiente físico. Mas por que a gente chegou nisso? Eu disse, olha, nós temos uma responsabilidade de cumprir a lei. Lei não se discute, nós temos que cumprir, independente de estar errada ou não concordar ou não concordar. Eu, num determinado dia, disse, olha, aqui não tem vaga a não ser para deficiente físico. O que aconteceu? Em 30 dias, a nossa cota de 72 funcionários estavam cobertos. Mas não adiantava eu colocar lá funcionários deficientes físicos se a gente não qualificar e dizer para eles assim, olha, vocês não estão aqui para representar um número para o Ministério do Trabalho. Vocês estão aqui porque fazem parte de um projeto. Vocês estão aqui porque fazem parte de um negócio. Ou seja, vocês têm o mesmo objetivo que uma pessoa que não é portadora, vocês também têm. Quer dizer, então eu não quero que vocês sejam vistos e nem que vocês os vejam como um número. Eu estou aqui porque o governo determina uma cota de X pessoas para poder cumprir a cota deficiente. E isso deu certo. Por quê? Eles passaram a ter um pouco de importância. Hoje eu sou abordado e disse, olha, muito obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando. Muito obrigado, porque eu sei, agora eu levanto de manhã e sei para onde eu tenho que ir. Então, quer dizer, isso, eu estou citando apenas a questão do deficiente, mas, e aí a gente também precisa, e eu acompanho isso, evidentemente, tem funcionários que têm uma produtividade muito maior, às vezes, do que o normal, e tem aquele que não produz nada. E a gente procura conversar, procura dar treinamento, procura... Aliás, na parte nossa, que o maior número de pessoas são motoristas, nós temos uma escola que forma 300 motoristas por ano. Quer dizer, são pessoas que entram lá sem saber nada e que, ao final, saem como profissionais. E, ou seja, quantos funcionários? 1.400, aproximadamente 1.400. Seu Rivas, é sabido, tanto é que hoje se paga muito ao montar uma empresa, tem toda uma equipe, e eu sou muito curiosa em relação a isso, é sabido que tanto de pessoas físicas como jurídicas, o nome causa um impacto muito grande. Então, assim, o nome é estudado, aliás, desde que as pessoas antes de nascer já têm um estudo sobre o nome. O senhor que escolheu o nome, Quick? Foi. Você pode... Por que esse nome? Tem uma história, é o seguinte, quando a gente abriu a empresa, evidentemente a maior empresa que era que eu trabalhava, que foi vendida a um grupo de americanos. Eu sei que americano é muito bairrista, né? Ou seja, todo lugar que você vai nos Estados Unidos, tem a bandeirinha no portão, tem a bandeira do país em todos os locais que você vai, né? Seja locais públicos e privados. E eu disse, bom, traduzindo a palavra arisco para o inglês, né, próximo, Quick. Né? Então, e aí é o seguinte, ok, a marca está definida, Quick por essa razão. Eu traduzindo a arisco para Quick. E as cores? As cores eu vou colocar da bandeira americana, que é o preto, o azul e o branco. E só não pus as estrelinhas, mas deu certo, né? Eu acho que isso... Engraçado, funcionou. É um nome que parece com tudo, com achocolatado, com uma coisa muito doce e não parece. Não, mas é o mais importante, porque como o Quick é rápido, ágil, e para o setor para a minha atividade, isso é fundamental. Quer dizer, então casou
esse pensamento de desenvolvimento da marca com a atividade que eu faço, que nós fazemos. Aí deu sorte. Aí foi Seu importante. Rivas, só mais uma curiosidade. A empresa do senhor é uma empresa que hoje pode ser considerada familiar? Tem pessoas da sua família trabalhando, por exemplo, seu irmão, sua irmã, sobrinhos? Não. Lá não tem filho do dono. Ou seja, os filhos não são sócios. Ou seja, a empresa, eu não tenho sócios e os filhos também não são sócios. Evidentemente que os filhos eu coloco lá para trabalhar, mas eles não são donos e eu digo sempre, olha, aqui não pode ter presença, aqui não tem filhos de dono. Tem um empregado como qualquer outro. Porque isso traz um peso muito grande. Porque eu vejo aí exemplos de empresas que os filhos dos donos mandam muito, mandam errado, ou seja, não tem uma gestão financeira adequada, gastam o que não pode, aparece o que não. Então é o seguinte, o nosso negócio é muito levado na linha. Mas você já começou a ter a preocupação, Rivas, de fazer o processo de sucessão familiar? Já. Como é que está acontecendo? Já, não, já. Você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Eu tenho uma hold, onde todos os filhos estão na hold. Já devidamente estruturado os percentuais, né? A única que está fora é a Quick, né? Que evidentemente isso, num determinado momento oportuno, a gente vai... Mas eu não quero, evidentemente, trazer para a Quick nenhum da família e nem misturar atividades que não podem ser misturadas com a que nós fazemos. É de um processo de educação, de formação, de qualificação? De conversa. Direcionado? De conversa com os filhos. Você que participa de várias instituições, como você já mesmo as numerou, o que você acredita que tem que ser uma sequência adequada? Nós temos que fazer algumas reformas. Vamos lá, na sua opinião, o que é o primeiro, o segundo, o terceiro? Olha, tem que fazer, o que mais, quando você compara aos vizinhos, principalmente aos vizinhos, né? Porque nós não podemos ser comparados a países de primeiro mundo. Nós temos que ser comparados, lamentavelmente, a país que talvez da América do Sul. Nós não podemos nem ser comparados com a América Central, alguns países que têm índice de crescimento muito maior do que do Brasil, né? Mas nós não temos nada adequado. Evidentemente, o principal elemento que precisa ser buscado imediatamente é uma reforma tributária adequada, né? Ou seja, precisa buscar, se é que quer que o Brasil passe para a segunda fase, né? Porque senão nós vamos ficar sempre na primeira. Porque é impossível você ter uma carga tributária 37, 38, 39 do PIB. Isso não tem cabimento, não tem lógica um negócio. Eu achava que era impossível, Darlene Sade, telespectador, quando a gente pensa em reforma tributária no Brasil, eu sempre achei que ela era muito ampla para que nós pudéssemos fazer num governo só. Mas recentemente eu estive recebendo aqui na emissora o embaixador do Paraguai. E eu confesso a vocês que acho que eu devo compartilhar da mesma impressão que vocês e você, telespectador, de enxergar o Paraguai com aquela imagem de que produz de péssima qualidade, ausência de impostos e um país totalmente desorganizado. E ele me desmistificou isso totalmente, certo? Eu vou trazer até um trechinho aqui que eu acho que é importante para a gente falar da questão tributária, para não perder o seu foco. Vamos conhecer só um pouquinho o Paraguai. Vamos ver aqui. Neste exato momento, há um lugar com as taxas de crescimento mais altas da região, uma terra fértil e uma cultura valiosa focada no trabalho. Um país com abundância de recursos naturais e grande capacidade de geração de energia limpa e renovável. Um lugar com incentivos únicos ao investimento, uma verdadeira terra de oportunidades no coração da América do Sul. Um país com as portas abertas para fazer negócios. O momento para descobri-lo é agora. É o momento do Paraguai. Um país com altos retornos para o investimento que não se pode deixar de descobrir. Um povo com valores que não conhece impossíveis. Inigualável qualidade de vida e oportunidades de negócios. Com uma economia estável e vigorosa que se destaca pela sua capacidade de recuperação. Um sistema logístico regional competitivo com amplas oportunidades de investimento para o desenvolvimento da infraestrutura local que permitirão potenciar ainda mais o crescimento econômico.
Um lugar sem limites nem restrições para os investimentos ou o comércio. É o tempo de fazer negócios no Paraguai. Por quê? É simples. Porque é um país sem restrições para os investimentos estrangeiros, pelos seus recursos, sua gente, seu clima, sua localização, suas incomparáveis vantagens tributárias e infinitas oportunidades de investimento. Uma terra fértil, favorecida por um regime de chuvas estável que lhe permite uma reconhecida produtividade agrícola e pecuária. O Paraguai é o 4º exportador mundial de soja, o 6º exportador mundial de milho e o 8º exportador mundial de carne bovina. Por sua gente e sua cultura orientada ao trabalho, com uma população jovem, fácil de capacitar e com uma atitude positiva e empreendedora. Porque se encontra no centro da maior reserva de água doce do mundo, o Aquífero Guarani. Porque é um país com abundância de energia de fontes limpas e renováveis, aberto aos investimentos que a utilizem e gerem riqueza. Porque os 70% do fluxo de comércio da hidrovia Paraguai-Paraná se realiza utilizando navios com bandeira paraguaia. Somado a isto, as inigualáveis vantagens tributárias. O Paraguai, comparado com outros países da região, tem as menores taxas de impostos. Uma terra de oportunidades de investimento nas áreas de telecomunicações, infraestrutura, indústrias da carne, lácteas, de couros, de plásticos, turismo, autopeças e biocombustíveis, com a vantagem de contar com energia barata e abundante para o desenvolvimento das mesmas. As oportunidades nem sempre batem à sua porta. Talvez esta seja a exceção. Paraguai, it's time. Paraguai é o momento. Nós vimos aí o Paraguai, e um dado que muito me chama a atenção, Rivas, é que lá existe um imposto de 10%. As empresas que estão instaladas lá, doutora Darlene, pagam 10%, pronto, acabou. Eu fabrico uma caneta, eu pago 10% de imposto. Eu fabrico um notebook, eu pago 10% de imposto. As novas empresas têm um incentivo muito arrojado. Vai entrar uma empresa nova, tem isenção de 100% dos impostos. Né? E aqui no Brasil, e lá tem uma forma de distribuição desse imposto. A União arrecada, fica com a parcela, passa para o Estado e passa para os governos municipais. No Brasil, aqui o empresário tem que arrecadar e lá passar um pouco para o município, um pouco para o Estado, um pouco para a União. Ele trabalha como um contador, como um gestor que, na minha opinião, deveria ser a função da União de gestar esse recurso. Arrecadar tudo, supervisionar, fiscalizar e distribuir. Né? Te digo o seguinte, entre esses dois abismos, entre essas duas realidades, nós temos um abismo muito grande, que está lá no Paraguai e outros países que estão praticando, com o que nós temos no Brasil hoje. Você acredita que é possível, num governo, nós aproximarmos essas duas realidades? E o quanto que isso seria possível e de que forma que isso seria bom para o setor industrial? Olha, eu acho que não vejo isso a curto prazo, pelo menos, para resolver a situação do Brasil a curto prazo. Né? Porque eu queria complementar também, porque não é só uma reforma tributária que precisa ser resolvida, precisa ser resolvida uma reforma política também. Porque, na verdade, e aí essa reforma política eu acho de uma dificuldade muito maior do que uma reforma tributária, fazer que dura. O primeiro, essa reforma tributária, ela começou com o deputado Mussa Denis, lá na década de 90, o primeiro projeto de reforma tributária. Já foi lá atrás, na década de 90, e até hoje não conseguiu chegar num acordo, né? O que eles querem? Reforma tributária quer acabar com o incentivo. Ora, quem é que vai vir para Goiás, quem é que vai vir para o Mato Grosso, sabendo que Goiás representa 4% do consumo do PIB do Brasil? 4% do PIB do Brasil. Quem é que vai vir para cá para ficar 1.000 quilômetros, ou um pouco mais de 1.000 quilômetros, trazendo matéria-prima, processando aqui, por conta de mão de obra um pouco mais barata do que o eixo Rio e São Paulo, e devolvendo para São Paulo, Rio e Minas Gerais, que representa 44%, 45% do consumo do PIB do Brasil.
Então, ninguém vai fazer isso. Então, é preciso criar uma política regional de desenvolvimento para o Brasil como um todo. Né? E isso a maioria... Da União também, o governo poderia assumir essa função? Ele definir, absolutamente. falar quem vai se instalar em São Paulo tem 100% da carga tributária. Seria se você for para o centro, você passa a ter 50%. Se você for lá para a região mais pobre, você passa a ter 20%. Não seria uma finalidade da União? Não tenha dúvida, e diversos estudos, a Dial Brasil tem feito isso, né, mostrando essa diferença regional, e que, ou seja, cada região merece um tratamento diferenciado. Que isso deveria ser inserido no bojo da reforma tributária, ou seja, oficializar isso. Ninguém vai para Manaus porque é Manaus, porque é o encontro dos dois rios lá. Ninguém vai para lá. Seu Rivas, né? Desculpa, eu tenho uma curiosidade, porque diferente do que a maioria das pessoas acham, eu acho que no Brasil o empregador sofre muito mais do que o empregado na legislação, na CLT, que é uma legislação arcaica, antiga. De 1946? 43. E que eu acho que deveria ser reformada, na minha opinião, na maioria dos seus artigos. O reclamante, o empregado, ele tem mais chances, tanto na CLT quanto até na prática, por exemplo. O empregado pode 3 vezes entrar com a mesma reclamatória trabalhista, ele pode não ir na primeira audiência, pode não ir na segunda, ele tem a oportunidade de ir na terceira. O patrão, se chegar 1 minuto atrasado, a ação pode ser de R$1 milhão, ele perde. O porteiro do prédio pode receber a notificação pelo reclamado, e o porteiro do prédio guarda na gaveta e você é condenado a 500 mil, enfim. Então, eu entendo que a CLT hoje, ela protege muito mais o empregado do que o patrão. Se o senhor pudesse fazer uma alteração, se coubesse ao senhor essa responsabilidade de fazer uma alteração na CLT, qual seria a alteração fundamental? Se o senhor pudesse fazer em um grupo só, não em todos os artigos, o que o senhor acha que a CLT mais prejudica o patrão hoje? Olha, eu não conheço muito bem em detalhes a legislação e também não conheço muito a prática e a atuação dos juízes. Então, mas conhece as consequências. Mas conhece as consequências, né? Então, isso que você falou é realmente um fato. E recentemente eu ouvi de um dos juízes dizer assim, olha, contra o empregado, contra o empregador, a gente aplica a lei na forma mais dura. Quer dizer, o empregado pode mentir, né? O testemunha pode mentir. E o senhor que tem que provar que está certo. E eu que tenho que provar. E outra coisa, muitas das vezes, nem provando você não consegue. Não consegue. Quer dizer, eu acho que a alteração que eu faria é que a realidade fosse esclarecida, ou seja, direitos iguais. Porque na verdade assim, hoje a gente sofre muito com isso, porque assim, na minha santa ignorância, a questão de ação trabalhista virou um negócio, né? Virou uma indústria. Dano moral, né? Ou seja, virou um negócio e infelizmente o empregado tem levado a vantagem. Eu diria, levado a vantagem institucionalmente. Exatamente. Quer dizer, com o aval de um juiz. Muitas vezes, porque eu não consigo entender, nós temos casos de ações, o funcionário trabalhou 1 ano e no final, 1 ano, vem uma decisão lá contra a empresa que representa 10 anos ou mais de salário. Então, quer dizer, eu queria entender qual é a conta, qual é o fator de multiplicação disso. Isso é algo que tem que ser feita uma reflexão. Então, acho que isso precisa... Se a gente quer um país melhor... Essa seria talvez a mudança... tratamento igualitário. Tratamento igualitário, né? Eu acho que isso é o justo, né? A gente tem também decisões brilhantes. Nós temos decisões brilhantes de juízes que têm... Pena que são mais esporádicas, né? Mas a gente também não pode generalizar isso. Mas nós temos ações pesadas, decisões pesadas e que eu falo assim, poxa, não é justo essa condenação.
Principalmente dano moral. Pode ser até que nós erramos na forma de defender, pode ser erro processual, nós perdemos processualmente, né? Mas não é justo realmente. Por erro Talvez interno essa da seria gestão. a mudança que eu faria. Para concluir. Senhor Rivas, a gente está falando aqui sobre pessoas e falamos também sobre uma certa instabilidade que as pessoas têm tido atualmente. Falamos sobre reforma tributária e política, onde entra a questão de educação também, de formação. O que a gente tem percebido é que as pessoas ficam e têm estado menos tempo dentro das organizações, a instabilidade tem cada dia que passa aumentado e estudos apontam que, em geral, se contrata pelo conhecimento técnico e pelas habilidades, pelas experiências, e cerca de 80% das pessoas são demitidas pelos comportamentos. Assim sendo, eu pergunto para o senhor, né, quais são as principais características, quando da contratação dos colaboradores para a sua organização, para a sua corporação, que são observadas quando dessa contratação? Olha, a gente busca. Aí, na verdade, a gente tem um pouco da escola, né? Nós temos a escola do menor aprendiz, que você tem, na verdade, você faz uma peneira, você vai, ou seja, boa parte dos funcionários nossos lá, de cargos médios, são pessoas que nós formamos, ele começa aprendendo, nós temos esses 45 menores aprendizes, assim, 40 e poucos menores aprendizes. Olha, boa parte desse pessoal acabou ficando conosco, quer dizer, é um projeto que é bacana, né? Que é bacana, mas se a gente souber aproveitar, né? Mas evidentemente, numa contratação, diversas habilidades a gente, primeiro, se é uma pessoa de fora, a gente procura entender se ele realmente conhece a função, né? Procura um pouquinho saber do histórico dele nas empresas, evidentemente, e aí colocando o que você falou, as pessoas, a partir do momento que ele pode requerer o seguro-desemprego, ele força a barra para sair. E ele faz a conta lá, poxa, eu não tenho uma motocicleta, a minha rescisão, se me mandar embora, mas eu vou ficar 6 meses recebendo, e eu posso comprar a minha primeira moto, né? Então existe toda, isso não estou falando aqui por ouvir dizer, não, pela vivência do dia, ou seja, daquilo lá que a gente, não, eu vou saber que eu quero comprar uma moto, se não for mandado embora, não dá para comprar. Então, e força a barra contra o desenvolvimento do próprio país. Exatamente, né? Então, essas dificuldades a gente vive todo dia e convive com ela, não é só na nossa empresa, a gente conversa com diversos outros que passam por isso. Mas a gente procura ser um pouco seletivo, né? Para na hora de contratar, realmente buscar um pouco da habilidade. A gente não acerta muito, mas também erra, né? E eu percebi que ao longo do tempo para mim está sendo mais vantajoso investir naquele primeiro emprego e dar o caminho para ele do que às vezes buscar uma pessoa fora. Gente, eu quero agradecer a você, Sade Bianchi, obrigado pela participação, obrigado por vir ao Programa Negócios, poder contribuir. Darlene, obrigado pela contribuição, pela presença. Acho que é o programa mais bonito que nós já fizemos até hoje. A senadora Lucevânia, que é a telespectadora fiel nossa, ela sempre reclamava que a gente trazia poucas mulheres ao programa. Então, senadora, espero que você esteja nos assistindo, que esse programa é muito mais empatado, né? Eu tive um privilégio, né? Você teve um privilégio. E eu te agradeço pela gentileza, pela humildade, pela simpatia de ter vindo ao Programa Negócio, poder contar e abrir um pouquinho de sua vida, de sua visão, do seu negócio. Com certeza você fez um bem muito grande ao desenvolvimento do nosso Estado, trazendo uma visão bacana. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço, apenas queria deixar uma mensagem final. E aí até uma pergunta que me foi feita em off, né? Como é que a gente consegue socialmente? Na verdade é o seguinte, não é um fato, é um conjunto, né? Primeiro, isso depende absolutamente da pessoa. E você tem que ter construir essa credibilidade, esse capital, um dos pilares que eu me referi no início do programa. Então, você tem que ter oportunidade, não pode perder as oportunidades. Ou seja, se ela está dentro do seu contexto, você pode até desprezá-la no meio do caminho, mas tem que procurar e não deixar que ela passe, porque às vezes ela é a oportunidade única que você tem na vida. Então eu procurei sempre buscar as oportunidades e aproveitar o máximo possível. E, por último,
imaginar que eu ainda não sei nada, eu tenho que aprender muito. Tenho que aprender, às vezes, com os mais jovens, tenho que aprender com as pessoas da minha idade, tenho que aprender com os mais velhos, né? A gente tem que fazer um misto de tudo e procurar seguir adiante. Porque a gente só, infelizmente, a gente só vale pelaquilo que faz, pela história que a gente deixa. Então, eu estou procurando, dentro do meu limite, construir, deixar algo de positivo, não só para minha família, mas para aqueles dos meus amigos que se sintam bem em serem meus amigos e que possam um dia continuar falando bem de mim. Muito obrigado e uma boa noite. Esse é o grande legado, Rivas, de todo grande homem. Ele não se preocupa ser bem-sucedido ao conjunto da obra, familiar, saúde, vida, mas também como as pessoas se lembram dele, né? Como é que se referem com ele. Todos nós vamos passar, mas a forma que nós vamos caminhar aqui nessa vida é que faz a gente um melhor, o outro pior que o outro, e é a capacidade de escolha. Parabéns e obrigado a cada um de vocês. E obrigado a você, telespectador, que escolheu nos assistir, né? O programa Negócios, é importante lembrar que é toda terça-feira às 22h30, com reprise na quinta e no domingo às 22h30. Esse programa ele fica arquivado no portal metrópole360.com.br. Obrigado pela sua audiência e um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.